Histórias reais sobre como se comunicar melhor nos conflitos em família. Esse é o tema da nossa live de hoje e nós vamos entrevistar uma das participantes desse trabalho que a gente está fazendo aqui na equipe Colar. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Nós vamos entrevistar hoje a nossa querida Cris Viseu. Ela já deve estar chegando e vai ser um prazer saber um pouquinho mais de como que ela conseguiu se desenvolver a partir dessas ferramentas que a gente está dando nesse nosso trabalho. Lembrando que essa é uma das lives que fazem parte de uma sessão de live, de uma série de lives que a gente está fazendo tanto com participantes contando as histórias deles e delas sobre aquilo que eles estão conseguindo alcançar com aquilo que a gente está oferecendo, tanto quanto sobre alguns conteúdos que fazem parte desse nosso trabalho. Sejam muito bem-vindas. Já vou aceitar aqui a Cris. Muito bem. Então, pessoal, lembrando que nós estamos com uma aula aberta no dia 21. Então, fiquem à vontade para se inscrever, o link está na bio. Deixa eu dar uma boa noite para a Cris. Cris, seja bem-vinda, querida. Então, tudo bem? Tá dando para me ouvir? Tá dando sim, você tá me ouvindo? Tá tudo certo? Tô também, tá tudo certinho. Que bom, querida. Primeiramente, muito grata por ter aceitado estar aqui hoje e fazer esse movimento de contar um pouquinho pra gente da sua experiência, né? Com esse trabalho, quais foram os benefícios que você conseguiu alcançar, como é que você está se sentindo nesse momento, né? Sempre amarrando com esse recorte, né? Então, muito grato por você ter aceitado. Uhum. Para mim também é um desafio vir aparecer, né? Porque é um espaço de experiência muito interessante, mas por ser experiencial, ele é de vulnerabilidade. E aí falar sobre o espaço de vulnerabilidade deixa a gente vulnerável e, portanto, a gente tem medo de aparecer. Então é assim que eu chego. Mas Com gostando do convite certeza. para poder justamente né, fazer um stretch aí, dar uma Legal, avançada legal. de coragem. Nossa, inclusive me identifico, viu? Eu não sou dessas que é muito pessoas aqui na Colar, pessoal, que são muito mais intensamente envolvidas com essa coisa de marketing, né? De aparecer assim em lives. Uhum. Que bom. Então vamos aqui na tranquilidade, na calma, né? Na paz. O pessoal está aqui chegando ainda na live, então celebro você estar aqui comigo e a gente está junta nessa. Então, vamos, né? É isso aí. Como é que é? Que eu falo sempre nas sessões, atenção relaxada, né? Isso. Vou tentar ficar mais perto aqui, porque eu estou tendo que me esticar para aparecer. Só que não quero Ah, derrubar tudo. É toda uma perfeito. estratégia de design para pôr o celular de pé aqui. Menina, eu tive que comprar um tripé, porque realmente é uma coisa assim, né, que vai Não, e acabei de complicando. ver que agora ele está desligado, porque justamente o problema dele é porque eu esqueci de carregar. Então ele tem que ficar carregando enquanto a gente faz a live. Pronto. No final, acho que quase que eu vou ter que segurar ele. Isso não faz parte da colar. Apesar que eu gostaria de colar o fio aqui agora. Ai, ai. Diga aí. Perfeito, minha querida. Vamos iniciar. Queria saber primeiro, Cris, como é que você chegou Hum, até esse nosso trabalho? Conta um pouquinho pra gente de como foi essa caminhada até você chegar aqui na Polar. Como é que sei. foi? Uhum. Então, assim, foi através do Pedro, né? Pedro Consorte, mas eu não sei dizer quando foram as primeiras vezes que eu conheci o Pedro, né? Mas foi a partir da música, né? Porque eu pequena toquei piano, sempre gostei de música.
o jeito dele se comunicar com a gente por e-mail, um cuidado, sem ser, não parece uma coisa formal, né? E a idade me afasta, né? O movimento contrário, pela falta de formalidade. Aí depois cheguei a fazer algumas coisas de música, né? Quando ele convidou um rapaz com nome. Depois teve uma jornada que ele fez, eu fiz. E aí quando abriu a Colar, eu estava já querendo fazer, né? Porque a proposta me interessava, lá é carregada. O jeito que ela é desenvolvida. Você roda aqui de vez em quando, como se você estivesse fora. Depois você vai ter que assistir a live para escutar a minha resposta. Nossa, menina, deu uma travada aqui para mim, que chato. Eu sei. Uhum. Você agora tá me ouvindo? Eu agora estou te ouvindo. De vez em quando começa a rodar, assim. Mas tá normal agora. Tá, Por isso que eu boa. brinquei, que você vai ter que assistir a live para ver minha resposta depois. Aí não, né, cara? Putz. A Ai, gente tem meu que brincar Deus. com isso, né? Isso de É, conecta, desconecta. essas complicado demais. Tá. Deixa eu fazer uma checagem, inclusive, então, do entendimento. Ouvi que você chegou nesse trabalho através do Pedro, com esse contato com a música e com Uhum, essa interação com os serviços que ele fazia, com esses movimentos que ele estava propondo. E aí, a partir uhum. disso, começou a travar. É. Eu falei um pouco da falta de formalidade que ele tem, que eu sinto ele de uma forma muito amiga, assim, de se relacionar em e-mail, em comunicação de message, de WhatsApp, né? Nunca tem formalidade, é uma coisa que eu gosto muito. E, e aí, quando foi proposta a Colar, né, que era o projeto piloto, tem uma coisa que eu também gosto muito de coisas piloto, assim, sabe? Coisas que são a primeira vez que está fazendo. Eu tenho uma curiosidade muito grande por projetos iniciais, né? Aí, junto as duas coisas, né? Mas agora eu já estou no Sem terceiro, dúvida. quer dizer, eu fiz o piloto, o primeiro e o segundo, e estou indo para o terceiro. Então é porque não foi mais só curiosidade. Que legal, minha querida. Perfeito, perfeito. Então, foi uma caminhada, inclusive, já com esse lugar de contato com um dos nossos especialistas, né, um dos nossos facilitadores, e que então você Uhum, conseguiu chegar por aqui a partir desse interesse com a música e com coisas novas, experimentais, né? isso. Mesmo porque Feito. eu acho que o trabalho da Colar, ele é experimental em termos do que ele propõe mesmo, né? Como se Uhum. fosse assim um laboratório, né? Um laboratório de um espaço onde a gente pode... Acho assim que a gente aprende muita coisa nesse processo de autoconhecimento. E aí você aprende, 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 mas fica às vezes difícil de praticar, vamos dizer assim, na vida real, né? Assim, então tem um espaço um pouco mais protegido, né? Onde as pessoas estão com essa intenção, estão com a intenção de não se ofenderem, não se magoarem. É um lugar privilegiado para a gente poder ir exercitando essa, que é tipo um novo eu, né? Tipo, uma pessoa que ousa mais se mostrar, ousa mais expressar, sejam coisas boas ou sejam incômodos, né? Então, esse lado da Colar, ele é o lado experimental, que eu acho que é um experimento para a sociedade, né? É um experimento para a gente, enquanto seres humanos, como que a gente se relaciona, né? Para a gente não cair naquela mesmice, né? Aquelas conversas que meio que ficam sem sentido, enquanto você, lá na sua mente, é que está conversando a verdadeira conversa, né? Com certeza, com certeza. Esse movimento da gente estar presente no aqui e agora, presente com a outra pessoa, presente inclusive consigo mesmo, né?
Sim, Sim. faz muito Uhum. sentido. Uma outra pergunta, Hum. relacionada inclusive com isso. O que te motivou a estar aqui dentro? Qual foi, assim, essa dificuldade, né? Qual foi a angústia, o problema, a questão que você gostaria de trabalhar que te trouxe para cá, né? Como é que era isso para você? Tem alguma coisa específica? Conta pra gente. Eu acho que isso que eu acabei de falar um pouco é justamente isso. Tem um principal, né? E tem um espaço de interlocução, sabe? Com pessoas comuns, assim. Às vezes, eu tenho espaços de interlocução dentro de grupos que têm um certo jeito de olhar as coisas. Então, dentro de cada grupo, parece que tem os vieses do grupo. Isso não tem nada de errado. Mas, como na Colar cada um vem de um lado, mais ou menos, cria assim um espaço de convívio com pessoas mais de pontos de vista diferentes. E por esse motivo acaba sendo um pouco mais instigante, mais desafiante. Porque quando você conversa dentro de um grupo onde todo mundo tem pontos de vista similares, é bom também, você se sente acolhido, você sente, pô, que legal, né, por aí mesmo e tal. Mas é interessante quando você vê as amostras dos espécimes humanos. Parece que eu estou fazendo experiência científica, né? Mas é que é isso mesmo, sabe? Você vê uma pessoa que é completamente diferente de você, ela não trilhou aquele caminho para chegar. Quer dizer, ela chegou na Colarca junto comigo, mas ela trilhou um caminho diferente. Ela se expõe diferente, ela se expressa diferente, ela entende as coisas de outra forma. E aí, nesse momento, eu gosto disso, para ampliar meus pontos de vista e para entender o mundo. Eu acho que é uma parte de entender o mundo, entender as pessoas, né? Isso aí eu acho que sempre foi uma coisa que eu sempre gostei muito. Entender como é que as pessoas são e como é que elas se relacionam umas com as outras. Aí, quando era o começo, quando eu ouvia falar de CNV, eu falei assim, não tem nada especial em CNV. CNV é óbvio que todo mundo que luta pela paz no mundo quer uma comunicação não violenta e pronto, né? Preciso assim, estudar para isso. Como se Eu fosse óbvio. tenho o objetivo de ter uma comunicação não violenta. Então, eu nunca, por exemplo, fui ler os livros, eu nunca fui pesquisar mais a fundo, porque eu achava que as práticas que eu tinha, elas eram práticas não violentas, eram práticas de comunicação não violenta. Ou seja, que a minha prática, né, a minha atitude no mundo era uma prática de não violência. É claro que eu sabia que eu tinha momentos em que eu não era a melhor pessoa do mundo, que eu não estava sendo aquele ideal que eu gostaria de ser, mas era a minha intenção. Então, eu não me interessei em aprofundar antes, entendeu? E aí, também porque esse tipo de coisa, como o meu foco era o espaço de prática, o que eu quero mesmo é a prática, né? A prática das pessoas que, tá, vocês conviveram com a CNV, vocês estudaram a CNV, eu estudei outras coisas por outros caminhos, e agora a gente vai aqui tentar praticar junto com as ferramentas que cada um tem, né? Então, e aí eu fui conhecendo as ferramentas da CNV na prática, que é o jeito que eu gosto de conhecer, porque assim, eu acho que eu já fui muito de ler e de estudar, e aí eu meio que cansei disso, e eu quero mais ou menos tudo na prática agora, assim, sabe? Eu quero ver a coisa como é que ela funciona, funcionando, em movimento, assim. Então, que é uma coisa parecida com a música, né? A música também é em movimento, você não vai ficar estudando as harmonias, estudar os intervalos. Você até estudou já, mas sabe, de repente você quer fazer música, você quer dançar, você quer cantar, você quer explorar o improviso, você quer experimentar, né? E aí eu encontro isso dentro da Colar. Perfeito, perfeito. Todas as práticas que a gente propõe dentro desse trabalho, é muito importante que a gente tenha esse lugar de estar colocando em prática diretamente, né? Uhum, Então, desse jeito que você falou, acho que faz muito sentido, né? Desse lugar de
querer aprender com um livro, não querer aprender de um lugar acadêmico, né, teoricista, Isso, mas o sim. problema não é um livro, a gente pode até gostar, a gente até fez, né? A gente fez a leitura da vulnerabilidade, né, da Brené Brown. E é Uhum, bom, mas é porque a gente não ficou entrando no mérito de porque ela falou aquilo. Não, a gente vai para o caso concreto do que a gente está vivendo nas nossas relações, ali dentro do espaço do próprio encontro da Colar, né? Porque às vezes a coisa acontece ali, né? Às vezes eu trago alguma coisa de fora, mas às vezes acontece ali, entre as pessoas presentes, né? A pessoa fala uma coisa e você iriça o pelo. Ou você quer falar uma coisa e não tem sim. coragem, e aí quando você fala, você fica ali toda, mas fala, ou não fala, e se experimenta, né? Em qualquer um desses movimentos. Eu acho que isso é uma das coisas mais significativas, né? Não adianta você ter todas as referências que a gente tem, todos os livros, todos os vídeos, todas as teorias, se você não está em prática com pessoas que podem te apoiar nesse trabalho e fazendo esse movimento de esforço consciente em direção àquilo que você gostaria, né? Então, Isso. E é um legal. esforço coletivo, né? Ele Esforço é uma, coletivo. uma, é uma força de intenção coletiva que pode imprimir coisas novas na sociedade. Eu acho que a Colar ela tem essa perspectiva sistêmica que é falada e que é verdade, porque cada um que experimenta um espaço assim, em outro momento, fora, na vida dele, ele vai ter mais chances, né, de conseguir elaborar um jeito que ele ache mais pertinente a cada situação, que ele acha que vai ser mais suave, né? Eu acho que a gente busca suavidade na comunicação, né? A gente busca uma coisa mais afetuosa nesse sentido de. Porque não é muito fácil ser afetuoso, não é fácil ser gentil assim. É fácil com quem a gente concorda, é fácil com quem a gente minimamente tem. Opa, caiu o fio de novo. Com quem a gente tem uma empatia, mas com quem você discorda, com quem você tem pontos de vista diametralmente opostos, como é que você faz? Se você não tiver uma prática, você não sabe, realmente, porque em cada interação humana parece que tem assim, uma série de coisas acontecendo que na hora que acontece você não dá exatamente conta de tudo. Então você precisa de um espaço para ir refletir sobre aquilo. Esse espaço pode ser individual, mas ele é bem mais rico quando ele é dentro de um grupo, né? Com Então certeza, com tem esse certeza. jeito, né, de alimentar as condições de consciência sobre o que você vive, assim, né? Com outros pontos de vista, com outras falas, com outras escutas, porque não é um lugar onde todo mundo fica dando palpite, né? Às vezes a gente pode pensar assim, ah, então você tem um problema, você leva lá e todo mundo palpita e aí você decide uma coisa. Não, não tem nada a ver com isso, né? É mais um espaço onde você pode expor com uma certa segurança, com um certo conforto, vamos dizer assim, mesmo que seja delicado e mesmo que você esteja com medo, você consegue ir expondo tudo aquilo que vai lá na sua mente e que, por não ser exposto, normalmente está embaralhado, então quando você expõe, ele ganha já mais uma forma mais visível, ele ganha um corpo para o qual você olha, né? E às vezes a escuta das pessoas, quando elas retornam para checar se foi aquilo que eu falei, elas podem ter algumas outras visões sobre o que eu falei e que às vezes eu posso, mas sempre fica sob meu critério checar se é algo que cabe naquela experiência que eu estou tendo ou se eu julgo que acho que não. Acho que não é bem isso, né? Porque, na verdade, o que eu estou construindo é uma compreensão do que eu estou vivendo, né? E como a gente é todo mundo humano, todo mundo tem um monte de similaridades, essa construção acaba sendo de todo mundo, né? Porque às vezes você pode não falar nada no encontro, mas tudo que a pessoa está falando lá, você sabe do que ela está falando, você sente, você vivencia, você pode não ser exatamente a mesma coisa, mas tudo aquilo é motivo para você também estar experimentando as suas questões relativas àquele tema que ela está trazendo, né?
assim, tem uma conexão que não seja única e específica, mas aquela Uhum. conexão existe, né? É. Uhum. Muito bom, minha querida. Queria saber, então, quais desafios você teve nesse processo? O que foi mais desafiante nesse processo de aprendizado? Conta pra gente. Hum. No começo, o que mais me cutucava era alguns dos formatos, porque a gente tinha vários encontros, cada um tinha um formato, digamos, ferramentas que se mostravam diferentes. E aí eu estava, como eu Não, estava, Cris, não, deixa eu voltar, eu acho que eu não me expressei bem. Eu acho que eu queria é, saber mais do teu processo e não, mas não é o do meu mesmo. formato. Não, mas é o meu processo. É porque o formato, para mim, era importante porque eu queria validar se o processo, se aquele formato era adequado. Então, eu ficava numa postura muito julgadora e crítica. Então, foi Tá. por que que foi um desafio para mim? Porque quando começava a acontecer do jeito que eu achava que não era desse jeito, que devia ser feito, eu me retirava simplesmente, entendeu? Só que, como a minha proposta não era participar, então quando eu me retirava e isso era um problema para mim, era tipo era uma questão não resolvida, entendeu? Era uma questão assim de o que está acontecendo? O que te faz não conseguir ficar naquele ambiente de repente? Naquele específico, daquele dia que aconteceu tal coisa X, não importa o que que é. Era Uhum. um episódio ou outro. Então, esse foi o primeiro desafio que foi assim, como se eu quisesse, dentro de mim mesma, validar se aonde eu tinha entrado era um bom lugar para ficar ou não. E aí, quando eu Uhum. tinha discussões internas, né, na minha mente a respeito daquilo, e que eu ficava, de alguma forma, eu ficava, eu ficava quase assim, meio que indignada. Indignada com certas expressões de sentimento, o que é uma coisa muito curiosa, porque eu defendo que as pessoas expressem seus sentimentos. Então era uma contradição dentro de mim mesma, né? Então esse foi um dos primeiros desafios, assim. É, passar por isso sem ser a retirada estratégica, sabe? Saída pela esquerda, assim. Então, e com o passar do tempo, então isso foi se amenizando, porque eu acho que também, com o passar do tempo, outra coisa que eu tenho bastante forte é, assim, a desconfiança. Por mais que eu busque um trabalho assim, de interlocução, de espaço, eu tenho bastante desconfiança, assim, de quanto que eu posso me abrir aqui, entendeu? Quanto que eu Uhum. arrisco aqui. Então, esse processo foi andando, e aí eu fui conhecendo mais as pessoas, os facilitadores, né? Você, a Letícia e o Igor, porque a Dani eu conhecia já de um trabalho anterior do Pedro, né? E com aquele trabalho da Silvia também sobre antirracismo. Então, com eles dois eu já conhecia, então, mas aí eu fui conhecendo não só vocês, né, mas as pessoas também, né? Porque a gente vai se aproximando, tem os pares empáticos, tem uma série de coisas que fazem com que a gente vá criando esse espaço de maior conforto e conhecimento. Então, eu conheço do meu jeitão de ser assim, que conforme eu vou conhecendo, eu vou me abrindo mais, e esse processo aconteceu dentro da Colar também, né? Então, ao passar com, sei lá, se você olhar no piloto e olhar agora, né, eu fico bem mais à vontade para expressar as coisas que eu sinto, né? Mesmo que Uhum. elas sejam, às vezes, críticas ao que eu Desconfortável. estou vendo, discordâncias de ponto de vista, né? Porque eu acho que, assim, é uma mão de via dupla, onde eu não uso o mesmo peso e a mesma medida. Sou muito fácil de aceitar outros pontos de vista em geral. Mas eu
não me dou muito o direito de apontar meus pontos de vista quando eles são diferentes, principalmente se, por exemplo, existe uma, um conjunto de pessoas que pensam mais ou menos parecido e eu for a voz discordante. Ser a voz discordante para mim, apesar de ser muito frequente dentro de mim, é difícil para se expressar, né? Sim, com certeza. Essa voz discordante é muito costumeiramente calada, né? Ela É. não é bem aceita na maioria dos espaços. Então, a gente, dizendo de um modo geral, né? A gente costuma abafar, né? Uhum. Não cuidar daquilo que está ali ressoando, com certeza. É porque junto com a gente não falar, a gente não garante o atendimento de uma necessidade importante para a gente. Porque se a gente pensa de um determinado Agora, jeito, é porque a gente tem. pode saber. Então, Né? perdão. Diga. Perdão, que Tudo ele bem. tá indo devagar, assim, né? A gente tá indo com bastante calma. Com bastante calma, Uhum. vamos indo, né? Bem devagarzinho. Por favor, repete o que você tinha dito. Isso vai ser difícil, né? Tranquilo, tranquilo então. Ó, Acho que é vou te melhor a fazer uma gente nova ir em frente. pergunta. Não lembro. Nova pergunta é essa. Beleza, Next. beleza. Tranquilo, tranquilo. Ó, essa é ótima. Que transformações específicas assim você viu acontecer? Você lembra de alguma situação? Conta pra gente. Sim, tem uma situação bem clara que eu vejo que mudou, que é no contato, por exemplo, mensagens com as minhas filhas e com meus netos. Eu tenho 3 filhas e 3 netos. Então, a minha tendência numa mensagem que fala, por exemplo, de um problema, é eu dar uma visão sobre como eu penso sobre aquilo e já engata num melhor forma de lidar com isso, sabe? E aí eu comecei a notar, nas horas que eu ia responder alguma mensagem, isso, né? Porque lá a gente treina bastante o quê? A gente aprofundar o entendimento sobre o que o outro está trazendo, né? E não colocar o nosso ponto de vista, ou o nosso conselho, ou o nosso palpite. Então, isso começou a mudar o tipo de mensagem que eu comecei a mandar para eles. E eu estou falando de mensagens porque realmente dá mais tempo de pensar isso quando é uma mensagem do que quando é numa fala. Quando é numa fala, eu acho que a coisa vai mais bate e volta, né? Mas eu acho que é um processo também, né? Então, nas mensagens isso ficou bem mais óbvio. E é muito bom, porque aí você realmente aprofunda, você entende melhor, você dá a chance da pessoa falar outras coisas, né? Que ela não falou de imediato, mas que quando você pergunta, né? Fica realmente curioso a respeito do que está sendo dito, aí ela encontra um espaço de mais abertura também, né? Voltou? Voltou. É que tem um controlador de tempo aqui, deu meia hora, ele fala, você não quer parar? Porque eu mesmo coloquei, né? Pra eu parar de ficar mexendo no celular. Aí ele apareceu. Mutador do Então é Instagram. isso. Aham. Esse é um, né? Deixa eu ver. Eu acho que outro Mais movimento que está desafio, acontecendo, eu acho que um movimento transformação. muito grande que está acontecendo comigo e da qual a Colar faz parte, não posso dizer que a Colar é a única responsável, mas que ela tem uma boa participação, está sendo um processo de abertura, porque eu acho que, de abertura de mim para o mundo, assim, que eu acho que a pandemia deixou a gente meio, a gente não, vou falar de mim porque eu tô falando de mim, né, me deixou bastante encaramujada, assim,
Foi um processo bem rico, foi interessante, mas eu acho que aprofundou um aspecto meu, daquele que a gente falou no comecinho, do bicho do mato, de querer ficar aqui só na caverna mesmo, entendeu? E aí esse é um movimento físico, mas também é um movimento emocional, né, de abertura. E inclusive um movimento de abertura para outro tipo de relacionamento, por exemplo, relacionamento afetivo, que eu estou há anos sem me relacionar com alguém depois que eu me separei a última vez, de porta fechada. Não, é tratar da minha vida. Não. Então, houve uma abertura em vários sentidos nesse período, vamos dizer assim, que foi, a gente começou no final do ano passado, né? Então, com a participação da Colar, aconteceu esse movimento de abertura dentro da minha vida que eu estou sentindo, que é gratificante, que é necessário, que é expansivo. Né? Você está aí? Acho que está travado. Tempo, 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 tempo. Voltou ou não? Voltou? Voltou, hein? Assim que você falou que a Colar te ajudou nesse processo expansivo, ele travou. Eu acho que você tinha terminado de falar, é isso mesmo? Ixi, não entendi nada que você falou, ficou tudo pipocado. Tenta falar de novo. O negócio tá complicado aqui mesmo. Estava fazendo cagem de Hum. que a Colar tinha te ajudado nesse processo de expansão, né, de saída dessa casca, que tinha se intensificado com a pandemia e que então foi possível para você dar esse primeiro passo aqui dentro, junto com esse nosso trabalho. É isso mesmo? Isso, é isso. Perfeito, Estou querida. arranjando um jeito aqui. Transformação então que aconteceu. Uma Aham. transformação Então, importante que o mais quê? alguma que aconteceu com o apoio desse trabalho. Aconteceu também a questão de. É muito bom sempre ter encontros com gente, conhecer, assim, sabe, essa coisa de ter um lugar onde você fica à vontade de estar, assim, mesmo que tenha Uhum. desafios, mas é um lugar que um pouco é da sua casa, assim. Então, ter esse núcleo da comunidade, né, para vivenciar, seja pouco, seja muito, seja mais intensamente em alguns momentos, seja menos, ter esse lugar é bom, né? Contar com ele, né? E que com o tempo acho que está se ampliando no sentido da gente já criando alguns laços para de acordo com os pares empáticos. Então, é como se realmente não é só ela acontece mais no Zoom, mas ela é uma comunidade assim que tem os benefícios de uma comunidade mesmo, né? Um grupo de pessoas que já vai se conhecendo melhor, que tem interesses comuns e que vai se apoiando mutuamente. Né? A Legal. existência do espaço é um grande ganho. Oh, perfeito. Sim, esse movimento de você ter um lugar para poder desabafar, um lugar para poder conhecer pessoas novas, um lugar para você poder, inclusive, fazer experimentação daquilo que você está aprendendo, né? Uhum. E tinha uma coisa também que é engraçada, que é assim, quando falava de CNV, principalmente os encontros de CNV contemplativa que se propunha, né? Eles são algo Uhum. muito parecido com algo que eu sempre gostei muito e que eu faço no começo das minhas aulas de música. Eu trabalhei como terapeuta
em piscina aquecida de Watson, e é um trabalho completamente não verbal, né? E aí, então, esse lado todo mais contemplativo, mais sensível, da música, do toque, tudo bem que a gente não tem toque no Zoom, mas o toque faz parte disso, essa conexão com as palavras, esse lado, uma conexão interna com uma vibe central, assim, da gente, uma essência que é mais light, né? Ela é mais aquele negócio da atenção relaxada. Tudo isso aí, assim, foi um prêmio que eu ganhei também por conta de que eu não achava que isso tinha na CNV, entendeu? Assim, por sinal, não sei em que parte dele, porque eu não li o livro mesmo ainda, então. Mas é legal também ver a importância dada para esse aspecto, porque eu sempre achei muito importante. E eu sinto falta dele em outros espaços, assim, onde às vezes parece que os temas são todos tão importantes e tal, que você esquece da coisa mais simples, às vezes, que é, sabe, respira, sabe, assim, uma coisa de, sabe. Exatamente, porque não é só desse trabalho com a comunicação não violenta, mas esse nosso trabalho ele envolve várias outras metodologias, vários outros conhecimentos, né? Então, a comunicação não violenta é um deles, que é o que a gente tem essa prática mais direta. E, ao mesmo tempo, ele não é o único, né? Então, por isso que é legal e abrange tanto, assim, né? Faz essa comunicação com tantos âmbitos desse ser e desse interagir humano, dessas relações. Né? Uhum. Inclusive isso que bem legal. quando você falou, né, das várias Você tá bem propostas. travadinha aqui para mim, viu? Qualquer coisa vai me falando. Se a gente parar de... Falamos uma em cima da outra agora. A gente está sendo muito guerreira, viu? Porque a gente está aqui... Resiliência não está faltando. Continuando aqui. Isso, exatamente. Na resiliência. Mas vamos. Vai lá. Ai, ai. Vamos lá, é quase um telegrama, assim, né? Eu mando um, aí você espera um pouquinho, recebe, aí você... coisa. Câmbio. E agradeço, inclusive, estar aqui com a gente, né? Ai, ai. Nesse momento. Bom que vai ficar gravado, eu acho que na gravação ele fica um pouquinho mais direto, né? O que está acontecendo, Tá. né? A gente espera, né? Legal. Se você teve alguma surpresa, teve alguma coisa inesperada nesse processo de se comunicar melhor, inclusive nesse movimento que você comentou anteriormente das suas relações familiares, que você gostaria de contar, assim? Conta pra gente. Inesperado, assim, eu acho que só alguns momentos entrar em contato com algumas dores muito profundas de outras pessoas, né? Isso às vezes é bem inesperado e bem impactante, assim, né? Eu acho que isso é o que aconteceu de mais inesperado foram esses momentos, em alguns momentos, né? Mas no seu processo, não, então? Tipo, alguma coisa que aconteceu com você, na sua vivência, teve alguma Isso tem a coisa? ver com aquilo que a gente conversou quando eu falei de Vi, né? Eu acho assim que eu mantenho um processo de autodesenvolvimento onde várias vezes eu estou me surpreendendo com os insights que eu tenho a respeito de como eu estou procedendo, de como é que eu estou agindo, dos sentimentos que eu estou tendo. Então, assim, é mais ou menos como se, mesmo os ganhos nesse âmbito, eles já fossem esperados, entendeu? Por mais que seja assim, caramba, eu estou fazendo isso, é uma surpresa,
relação, que eu estou conhecendo uma parte nova de mim, é uma surpresa, mas ela é esperada de alguma forma, porque eu considero que a colar é uma parte do meu autoconhecimento. Ela é uma parte importante do meu desenvolvimento, né? Junto com as coisas que eu faço, né? Então, assim, inesperado, assim, acho que não tem uma coisa pontual para falar que eu percebo. Ah, teve uma surpresa que eu tive outro dia, Tranquilo, com o Pedro, beleza. por sinal. Eu tenho uma perguntinha aqui. Não, mas peraí, que eu achei uma resposta para a anterior. Peraí. Ah, boa. Então vai. Ai, que é o seguinte, isso aí foi bem inesperado. Eu achava sempre que a gente conseguir entrar num espaço de vulnerabilidade sempre era uma coisa difícil. Sempre era para falar de um medo, falar de um incômodo que a outra pessoa causa, falar de uma mágoa, falar de um ressentimento, falar de um ponto de vista contrário. E aí, outro dia, numa conversa com o Pedro, depois de uma sessão, que eu pedi uma escuta e a gente foi conversar, a gente entrou numa sintonia, de repente, por conta de uma coisa simples, mas eu percebi que para mim mesma, que aquilo era muito bom para mim, era um espaço de vulnerabilidade que eu também dificilmente acesso, que é o espaço de falar do que eu realmente gosto, o quanto eu gosto, o quanto aquilo está sendo importante para mim. Ah, e teve também uma outra situação, que não foi a Colar que propiciou, mas a Colar teve um espaço de acolhimento forte para isso, que foi uma surpresa. Eu tinha um aluno de piano que eu gosto de dar aula, né? Então, para mim, tudo bem. Eu sei que é uma coisa que eu gosto. E esse era um aluno particularmente interessado, né? Então eu curti, assim, o interesse dele, como é que ele se envolvia com as coisas e tal. E aí chegou um determinado mês e ele me falou que ele ia parar de fazer a aula, porque ele estava muito sobrecarregado com as coisas é um adolescente da escola dele. E eu, tudo bem, escutei tal, e depois eu tive uma reação emocional muito inesperada, que foi, assim, eu comecei a chorar e eu não entendia por que eu estava sentindo tanto. Agora eu fiz a ligação com o que aconteceu com o Pedro, agora o insight está acontecendo agora, em público. Que é justamente essa coisa da percepção da coisa boa, quando é muito bom. Então ali, tudo bem que tinha sido a perda, mas a ação da perda, ela era tão grande que parecia desproporcional ao que eu considerava que era o meu trabalho, porque eu considero o meu trabalho, né? E como é que eu vou ficar assim tão emocional com o meu trabalho? Entendeu? Parecia que era assim um descompasso, uma coisa. E na verdade é porque o gosto que eu tenho de fazer o trabalho, ele é tão, assim, eu acho que é esse valor que nem eu mesmo percebia, o quanto ele era valoroso para mim, o quanto ele me nutria, né? Ele faz parte eu ver isso faz parte da vulnerabilidade que eu aprendi, que pode ser a vulnerabilidade da identificação, da conexão mais inteira, da conexão que é pelo lado bom. Não a vulnerabilidade só do que é difícil, sabe? Então, isso aí foi uma boa surpresa. Sim, super. Oh, perdão. Mas faz muito sentido, Cris. Às vezes fica essa sensação de que vulnerabilidade é algo a ser evitado, de que é algo que é importante você não sentir, não se conectar, né? Então, essa vulnerabilidade, que na verdade é desejada, né? Essa vulnerabilidade de uma celebração, ela fica esquecida também. Faz sentido? Uhum. É bem Sim, isso, né? é. Para mim era uma visão de que vulnerabilidade sempre é negativa, assim, no sentido, ela é a demonstração de um aspecto negativo.
Eu não via Aham, a vulnerabilidade como uma expressão de algo positivo, intenso. aham, com certeza. É, a vulnerabilidade como algo que você gostaria de cultivar, inclusive. A vulnerabilidade como possibilidade, que é exatamente isso que a gente traz como um lugar de desejo, né? De você realmente abrir espaço para a conexão. Porque senão não existe, Uhum, né? Se a gente não se vulnerabiliza, se a gente não se abre, a outra pessoa não consegue entrar, a gente não consegue, né, fazer essa conexão. uhum. Nossa, Então, muito eu acho que tem legal. uma coisa da conexão que é assim, você pode estar conectado, mas quando você. É como se você tivesse que. O que eu senti que é vulnerável é você assumir que você está conectado e o quanto isso tem significado dentro de você. Porque você pode até experimentar a conexão, mas quando você fala dela, quando você expressa para o outro, o quanto aquela conexão é fundamental para você, ou o quanto ela tem significado, ou o quanto ela te. Pode ser simples assim, nossa, me faz muito bem fazer isso aqui. Comer sorvete, tomar sorvete junto, sei lá. Mas quando você expressa, né, é, você, é esse expressar que eu acho que traz a vulnerabilidade. Ele é um passo além do só se conectar, né? Ele te posiciona diante daquilo. Porque enquanto nada é dito e só vivenciado, parece que ele está livre para interpretações. Mas quando você expressa a sua percepção daquilo, você se mostra, né? Uhum, uhum. Você define para, pelo menos naquele momento, ou pelo menos para aquela pessoa, o que é que você acredita que está vivendo. Grata. Acho que isso é uma reflexão muito potente. Acho que então, vou nos encaminhar às considerações finais com uma última pergunta, Tá que aí bom. tem bastante a ver com o nosso trabalho. O que você encontrou nesse nosso trabalho que você não encontrou em nenhum outro lugar? Qual seria um diferencial que você traria assim para gente deixar aqui nesse último momentinho? Me conta. Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto, que eu acho que é diferencial, é a tentativa dos facilitadores não serem aquele personagem autoritário da facilitação. Eu acho que é um movimento que vocês fazem, que empodera os grupos, né? Porque tem muito discurso disso, né? Ah, então eu. Mas aí tem a pessoa que fica ali na frente dando as cartadas, assim, sabe? E eu acho que isso na Colar, a gente vê esse exercício de não ser assim acontecendo, né? Então, isso é uma particularidade que eu gosto bastante na Colar, sabe? É, Um acolhimento verdadeiro, como se fosse, então, verdadeiramente horizontal, tipo isso. mas vindo da parte de quem naturalmente se é mais fácil entrar no papel de autoridade, né? Então é uma tentativa de diluir o papel de autoridade formal, assim, né? De novo aquela questão da formalidade, né? Uhum. Porque tudo bem, você propõe unidade, mas enquanto comunidade que se constrói, enquanto espaço Me de parece que você construção, é um aprecia espaço de construção de todo essa. mundo. Oi? E aí, tá bom. Uhum. Pode continuar. E, então, mas eu acho que essa. E tem a ver com essa questão da vulnerabilidade também. Se vulnerabilizar como pessoa, sem criar um papel
inatingível, assim, no sentido do... Não é bem inatingível, um papel assim do... É um papel protegido, na verdade, né? Um papel da autoridade protegida, né? Que, por conta do espaço que ela ocupa de autoridade, né? Ela perde aquela casca humana, né? Como se ela ganhasse um me veio a ideia assim de uma embalagem plástica, sabe? Aí se ela tem embalagem plástica, ela tem uma falta de acesso, assim, aí você não vê a pele, você não vê o poro. Então eu acho que aí, se é que vocês dão as capas de plástico, vocês tiram. Que acho que todo mundo usa às vezes, né? Mas a gente tira para poder participar. E está atento para isso, né? Tá querendo trabalhar essa questão, né? Então, acho que isso é o que eu mais gosto. Nossa, que Porque legal. isso modifica Não, que todo o legal. espaço, isso modifica todo o espaço do Uhum. convívio, né? Com certeza, com certeza. Para mim faz todo sentido esse movimento de que quando a gente se encontra e não um num pedestal e o outro lá embaixo, né? Não Uhum, tem sim. nada. A gente está próximo, a gente está em círculo, a gente está, né, no lugar compartilhado. Então, sim, eu acho que isso faz muito sentido para a gente, desse lugar de que todas as pessoas estejam, cada uma com os seus conhecimentos e não hierarquizando, né? Sim, Uhum. muito legal, muito legal. Oh, maravilhoso, minha querida. Estamos chegando aqui no nosso momento. Cris, nós fomos muito guerreiras, Né? porque as internets estão muito instáveis. A gente conseguiu ir fazendo devagarinho, né? Uma escuta muito ativa e muito, né, pausada. Então, primeiramente, te agradeço muito pela paciência, né, por você topar fazer Travou. mesmo jeitinho assim, mas eu queria saber como é que você está saindo e para você fazer as suas últimas considerações. Eu agradeço o convite também, foi legal poder participar. Eu comentei com você, né, que eu tinha uma vontade e ao mesmo tempo uma resistência, né? Então foi bom ultrapassar a resistência e fazer. É bom, né, que possa virar em algum pedacinho, né? A gente normalmente na vida vai assim por umas intuições, né? Você vê uma coisa, acontece uma outra, conecta os dois pontos, você fala, acho que é por aqui, né? E vai norteando seu caminho, assim, com umas dicas do universo, né? Então, se a live puder, de alguma forma, tocar em alguém que queira experimentar alguma das coisas que a gente está experimentando, acho que a pessoa vai poder celebrar junto com a gente, né? E fazer seus lutos quando necessário também. Celebrando e lutando por aqui, né? Perfeito. Ah, minha querida, muito, muito grata. Queria então convidar todas as pessoas para se inscreverem aqui nesse canal, assistirem as outras lives e aproveitarem a nossa oferta de uma aula gratuita sobre como se comunicar melhor nos conflitos familiares, que é como se fosse o tema dessa temporada que a gente está fazendo aqui no Colar. E alguma das pessoas dando entrevistas para a gente de como que foi a experiência dentro desse processo, assim como a Cris deu aqui para a gente agora. Então, muito obrigada, minha querida. Obrigada Tá mesmo bom, pela sua beijo. disponibilidade. E vamos então até uma próxima. Muito grata, viu? Tá bom, querida. Obrigada. Beijo.